Oi, gente! Estamos começando mais um vlog de leitura. Hoje chegou um livro aqui, que foi um livro que eu comprei no mês passado. E eu já comecei ele hoje, tá? Porque é um livro mensal, que são os livros do Rafael Montes. E aí, no dia de hoje, eu li 3 capítulos, ouvi 3 capítulos da Bíblia Sagrada. Eu li um capítulo de Desidério, ou o gênero humano. Eu comecei Suicidas, do Rafael Montes. Esse ia ser o primeiro livro que eu ia comprar dele. Só que aí ficou um. Só que aí eu lembrei que tinha, né, o Jantar Secreto e que ele era tão famoso quanto. E aí, gente, esse livro é grande. Esse livro é grande, cara. Eu vou demorar muito pra terminar ele. Vou demorar muito pra terminar ele. Até então não se desenrolou nada assim demais na leitura de Suicidas. E tudo indica que é um grupo que vai se juntar e vai se suicidar em um local específico. E eu ainda não entendi por quê, nem como, nem quando. Mas é isso. Eu li um capítulo de Trono de Vidro, como sempre faço. Eu li também Amanhecer na Colheita e cheguei na página 100. E ouvi a Ia ler pra mim Maia Natasha. Gente, Maia Natasha. Sabe aquele livro que começa com um certo brilho, mas perde todo o brilho depois? É esse livro. Ele perdeu todo o brilho pra mim. Eu não vejo nada demais nesse livro. Quem gostou muito, se teve alguém que gostou muito, eu não entendo essa pessoa. E é claro que não podia faltar Casa de Terra e Sangue. Gente, o negócio aqui tá pegado. O negócio tá louco aqui. Sabe? Tipo, Mika jogou Syrinx na água. Aqui ligamos pra Syrinx, tá? E pra Lehabar, ok? Ele começou a machucar as costas da Bryce. Foi um negócio muito doido. Por que eu não tô falando especificamente de cada livro como eu sempre faço? Porque eu tô cansada. Tem sido dias cansativos, porque coisas estão para acontecer e eu estou ansiosíssima com essas coisas para acontecer. Simples assim. Eu cancelei a minha assinatura do Kindle Unlimited. Por quê? Porque eram livros que não tinham um peso muito grande na minha lista de necessidades de leitura, como outras coisas, outros livros que eram físicos tinham e tem. E aí eu fiz uma escolha, e aí eu cancelei o meu Kindle Unlimited. Mas eu recomendo, tá? O Kindle Unlimited tem uma variedade de coisas imensa. É um negócio louco. Eu li a Lâmina da Assassina pelo Kindle Unlimited. Então, assim,
eu recomendo sim, tá? É um preço acessível, é bom, muito bom, tá? Mas pra mim não vai ser de grande valia no momento. Se um dia for, eu assino novamente. É simples assim. E aí, gente, meu namorado é extremamente cuidadoso com as coisas dele. Mas ele deixou eu ficar hoje com esse livro aqui, O Acordo. E eu li O Acordo hoje. E eu cheguei na página 50. Eu provavelmente vou ler mais um pouquinho. E tá muito interessante. É um livro que eu acho que vai ser bem divertido. Não é um dos grandes clássicos da literatura inglesa e um dos grandes livros da literatura inglesa, tá? Mesmo que eu ame esse livro, ele não é isso. Ele não é e nem vai ser, né? Mas é um livro legal. É um livro bem legal. Tá sendo bem divertido. E é isso por hoje. Vamos ver como é que serão os próximos dias. Eu comprei uns mangás. Vamos ver quando eles chegam. Eu não sei como chegam. Porque a data de envio deles está agendada. Eles não foram enviados ainda. E é isso. Oi, gente. Esse vlog tá bem parado. Por quê? Porque eu tô lendo devagar demais. Eu tô lendo, como eu posso dizer, eu não estou lendo todos os dias. Então, é por isso. Coloquei unhas novas. Eu amo essa borboletinha. Eu acho ela a coisa mais linda. Essas unhas são cheias de pedrinhas de coração. Muito lindo. Mas, voltando ao assunto leitura. Eu não li nada hoje. São mais de 10 horas. E eu tô com vontade de ler. Olha o horário que a pessoa tá com vontade de ler. Mas tudo bem. Acontece. Então, eu vou ler Desidério. E se eu ainda estiver com vontade de ler mais, eu vou continuar as minhas leituras diárias. Mas a meta de hoje é Desidério. Por que Desidério? Porque eu tô lendo um capítulo por dia de Desidério. Ou a raça humana. O gênero humano. Eu sempre troco o título do livro, mas enfim. A questão é que eu sempre leio um capítulo por dia, só que o capítulo de hoje é gigantesco. Entende? Então é por isso que a meta é ler o capítulo de Desidério. E se for obra do destino para que eu não leia os outros, para que a minha cabeça canse o suficiente para eu não conseguir ler os outros, tudo bem, acontece, eu não vou me cobrar por isso. Mas eu quero muito ler Desidério, quero saber que capítulo enorme é esse. Estou revoltadíssima porque esse era para ser um livro rápido de cada dia, mas hoje vai ser um livro demorado. Mas tudo bem, a gente pode sobreviver a isso, Brasil. E é isso. Hoje eu ouvi os capítulos da Bíblia do dia, né? E foi a única leitura que eu fiz. Que na verdade eu ouvi, eu não li, né? Enfim, gente, é um negócio de doido, não tenta entender. Eu já desisti de tentar entender. E é isso. Ai, minhas unhas estão tão lindas. Coisa magnífica. Enfim. É isso, Brasil. Gente, eu tentei ler todo o capítulo do Desidério, mas não vai dar. Se eu quiser ler os outros livros que eu tô a fim de ler, não vai dar. Então, eu parei na página 102, onde tá na parte 15 do capítulo
do capítulo 10º. É assim que ele chama no livro. Eu acho que aqui a gente vai ver também uma grande diferença entre o tratamento humano e o tratamento animal. Como assim? A forma como os humanos tratam os animais, a forma como os animais aceitam ser tratados pelos humanos, tudo isso está englobado aqui. Não é só sobre Desidério cão, Desidério homem. É também sobre os animais em geral e realmente o gênero humano e a raça humana em geral, né? A forma como a gente trata os animais, a forma como a gente trata esses seres que para nós é inferior, mas que aqui não é visto necessariamente como inferior totalmente. Eles têm inteligência, eles têm o gênero humano dentro deles também. Então é uma coisa muito louca, mas é uma coisa muito legal. Tô gostando bastante. É uma pena que esse capítulo seja tão grande, porque eu fiquei curiosa para saber mais sobre a visão dele em relação a isso, do Desidério. E é isso, né? Daí, gente, como eu tô continuando as leituras, eu tô lendo agora Suicidas, do Rafael Montes. Eu tô lendo esse livro bem aos poucos, mas ele não está sendo ruim, ok? Está sendo apenas lento no começo. No começo ele está sendo bem lento, apresentando ali os personagens, as características dos personagens, né, a personalidade de cada um deles e no que isso vai influenciar, né, na história, no decorrer da história. Então, tá uma coisa mais lenta, mas também não tá uma coisa chata. Mas mesmo assim, estou seguindo lentamente junto com o livro, ok? Oi, gente, vim atualizar vocês sobre as minhas leituras. Suicidas, eu tô na página 38, tá? Como eu disse para vocês, estou andando devagar nessa leitura. Até porque acredito que vai ser uma leitura densa. Olha o tamanho desse livro, gente. Socorro! Eu não faço ideia do que vai acontecer aqui, mas enfim. Por enquanto, só temos aqui jovens inconsequentes que bebem e fazem coisas que os jovens costumam fazer, né? Eles ficam com outras garotas, porque os protagonistas são todos homens, por enquanto, não sabemos se vai aparecer uma protagonista feminina. E aí, o único que tem a cabeça um pouquinho mais no lugar é o Ale, né? O Ale que quer ser escritor, né? Que tá escrevendo um livro, né? Que esse livro que ele está escrevendo vai se tornar uma coisa mais sombria. Isso é uma coisa que eu já tive a informação no livro. E é isso. Por enquanto é isso nesse livro. E eu li um capítulo de Trono de Vidro, que eu não sei se dá para chamar de capítulo, porque era tão pequenininho. E aí eu dei, graças a Deus que era pequeno. Por quê? Porque eu tô cansada, eu tô com sono já, ficando com sono já. E ainda tem 3 livros me encarando aqui. Então, já sabe, né? Tô com sono. Aí foi até bom ser um capítulo pequeno. Basicamente, o que tá acontecendo aqui, o que aconteceu, né? A Celina, ela tava ensinando a princesa Neémia a lutar, né? Coisa que ela não devia fazer, mas ela estava fazendo, porque a princesa Neémia queria, e é isso. E elas estavam conversando e tal. Elas têm muito uma atitude de amigas, né? Mas a Celina sabe que ninguém é confiável, né? Então ela confia desconfiando.
Aí, mas ela acha a Princesa Neemia divertida, né? Então é isso. E ela é meio que rebelde. Então a Celina acaba gostando dela ainda mais por causa disso. E aí aparece o Príncipe Dorian, ele não gosta do que tá acontecendo, aí ele decide ensinar esgrima pra Princesa Neemia. Aí, ok, tá acontecendo as coisas lá, beleza. A, a Celina, ela tinha recebido autorização para treinar por mais tempo, já que ela tinha ido muito bem na prova anterior. E aí, que foi a do arco, que eu falei pra vocês. E aí, só que apareceu o Cole e estragou tudo e mandou ele embora e brigou com o príncipe por ele estar ensinando a princesa Neemia a lutar e essas coisas todas. E foi isso que aconteceu em Trono de Vidro. Agora eu vou pro meu próximo livrinho. Não sei se eu vou usar a Ia hoje, porque eu tô começando a ficar com tanto sono que é capaz de eu dormir enquanto ela narrar a história pra mim. Então, eu vou ver aqui se eu vou ler aí, se eu vou ouvir aí ou se eu vou ler o livro. E é isso. Oi, gente, eu acabei de ler um pouquinho de Amanhecer na Colheita. Amanhecer na Colheita tá um pouquinho parado porque ainda não começaram os jogos, né? A gente está naquela parte onde eles estão conhecendo os mentores e tudo. E uma das mentoras que vai cuidar do Distrito 12 é a Wires. Eu não sei como pronuncia. Wires. Eu não sei, realmente não sei. Mas temos também a Maggis. A Maggis, eu não entendi se ela vai ser uma mentora também. Ou se ela só tá lá pra acalmar o Haymitch, né? Já que a Luella. Já que a Luella morreu, né? Ela morreu enquanto eles se apresentavam. E ele tá abalado, né? Muito abalado porque ela era uma das aliadas dele. E ele gostava dela, ela era uma pessoa muito legal, muito simpática, né? Mas agora ela não tá mais viva, né? E aí eu não entendi se a Meg estava lá só pra ajudar ele com isso ou se ela vai ser uma das mentoras. Eu só sei que a Wires, ela é do Distrito 3. Ela é do Distrito 3. Infelizmente, o Distrito 12 não vai ter poder, não vai poder ter mentores do próprio distrito, porque o Distrito 12 não tem vencedores vivos. Então, serão mentores de outros distritos, né? E é isso por enquanto. Ainda faltam 2 livros aqui para eu ler, mas são um dos livros eu não tô gostando, então eu acho que eu vou ouvir. E o outro eu acho que eu vou ouvir também. Eu tô gostando, mas eu acho que eu vou ouvir também porque eu sigo ouvindo ele já faz um tempo. E para não quebrar a rotina, eu vou fazer isso. E é isso, por enquanto. Gente, vocês sabem o que é um livro? O livro. Eu vou dizer para vocês qual é. Não precisa se preocupar. Casa de Terra e Sangue. Mano, que livro é esse? Cheguei na página 800, tá? Cheguei na página 800, com muita luta cheguei. Gente, muita coisa aconteceu.
muita coisa aconteceu. É, a Bryce ficou sob efeito da Syntax, que na verdade é Synthes, não tem X no final, é um Z. Synthes. Só que ela não ficou descontrolada, foi como se não tivesse efeito nela. Mas ela tava puta da cara. Ela tava puta da cara. Ela perdeu a Lê Rabá. Perdemos a Lê Rabá. Eu ainda não acredito que ela não tá mais entre a gente. A Lê Rabá, gente, ela era uma implicante fofa, maravilhosa e... Ai, eu amo criaturas e animais e bichinhos e tudo que tem a ver com isso e monstros e... Não acredito, perdemos a Lê Rabá. Mas valeu a pena. Nossa, como assim você tá toda triste? Do nada se diz que valeu a pena. Valeu a pena porque o tempo que a Lê Rabá conseguiu pra Bryce foi o suficiente pra Bryce acabar com a raça do Micah. Mika, enfim, como preferir pronunciar. Eu geralmente pronuncio Mika, só que eu fiquei tão nervosa que eu falei Micah. Enfim, ela destroçou ele com a espada da... Com a espada da... Como é que é o nome dela que eu esqueci? Gente, eu não posso esquecer o nome dela, Danica. Ela destroçou o cara, que era um arcanjo. Ele era quase um deus, tá? E ela, que é uma semifiérica, ela é praticamente só uma humana, e ela destroçou ele com a espada da Danica Fendir. É isso que a gente quer, Brasil. É isso que a gente quer justiça. E a justiça foi feita. Ninguém me segura agora. Agora eu quero mais justiça sendo feita. Eu quero o Hunt livre daquela filha da mãe. É só o que eu quero, só isso. Nada mais. Nada difícil de conseguir. Só impossível. Mas eu quero. Bom dia, gente. Eu dormi hoje de manhã porque eu tomei café de noite. Não posso tomar café de noite. Aí eu não dormi. No dia de ontem, no caso. Na noite de ontem. Mas aí eu dormi hoje, tô descansada, tá ok. E eu terminei Maia e Natasha. Gente, o final desse livro é muito bom. É como se o brilho, sabe? O brilho que tem no começo do livro voltasse no final desse livro, tá? E eu acho que a mão que tocou a mão da Maia é a mão da Natasha, né? Eu acho que fica meio que explícito isso, né? E é muito bonito o final. Ai, faz valer a pena toda a parte chata do livro, sabe? Eu amei. Eu amei. Então, no lugar dele, eu coloquei 6 dias em Bombay, porque eu já li um pouco desse livro, né? Então já tô meio caminho andado. Aí eu resolvi colocar ele. Os livros, né, físicos estão acabando. Eu estou muito feliz que é o meu projeto de ler os livros físicos todos esse ano está indo bem, né? Mas hoje eu não pretendo ler os livros físicos. Se eu for ler os livros físicos, vai ser lá para de noite, madrugada, entendeu? Eu quero ler os e-books hoje, tá? Que eu tenho aí meio caminho andado, porque
eu não posso abandonar os e-books que eu comecei, e-books que eu gosto, né, por causa das minhas leituras físicas, né? Eu tenho que ter um equilíbrio aí, né? Um equilíbrio difícil de achar, porque tem muito livro físico aqui para terminar, mas a gente tenta, né? E eu tô tentando. Então, eu já li um pouquinho de Você Ligou para o Sam. Eu ainda vou ler um pouco mais de Você Ligou para o Sam. Depois eu não sei, eu acho que eu vou ler Sem Pistas. Não sei se eu vou ler Sem Pistas, mas acho que eu vou. Vou tentar seguir uma linha assim, né? Porque Sem Pistas e Você Ligou para o Sam eu tenho na Esquilo, né? Aí depois eu posso tentar. Não sei. Não sei. Sangue por sangue? Não sei. Eu vou ver, eu vou ver. E é isso. Oi, gente. Eu estou num novo ambiente porque eu me mudei. Olha só. Uma coisa nova. Muito nova pra mim. E basicamente eu estou lendo agora Suicidas, né? Eu terminei Desidério, o livrinho difícil de entender. Por que que literatura brasileira, mesmo quando é contemporânea, tem que ser tão difícil de compreender? Eu não entendo. Mas enfim, eu resolvi gravar esse take agora. Por quê? Primeiro, porque é um momento propício. Segundo, porque eu estou com o cabelo arrumado, que é muito difícil de acontecer. Então, eu resolvi gravar porque eu não tô parecendo uma mendiga. E terceiro, porque eu nunca mais gravei aqui pro vlog. Então, se era um momento propício, por que não? A questão da mudança é muito simples. Eu estou junto com alguém, né? Vocês sabem que eu tenho um namorado. E agora eu estou morando com ele. É simples assim. E foi um negócio do nada. Então não tem muito o que explicar, né? E basicamente eu tô fazendo as mesmas coisas de sempre. É óbvio que coisas serão acrescentadas, né? Afinal de contas, ele não pode fazer tudo sozinho. E eu, por enquanto, tô num momento de adaptação. Eu meio que já me adaptei. Eu acho que quando alguém muda para melhor, não tem muita coisa que adaptar. O pessoal automaticamente já se adapta. Porque se é uma mudança para melhor, por que vai ter todo aquele fuzuê de adaptação e etc. Eu não vejo motivo para isso. Então eu meio que já tô adaptada, né? E é isso, sigo lendo, não parei de ler, tá? Ele não é o tipo de pessoa que vai me convencer a parar de ler, ele influencia para que eu continue lendo. Então, se não fosse uma pessoa assim, não daria certo para mim, porque leitura para mim é vida. E basicamente é isso, tá? Não tem muita coisa para dizer não. E eu acho que esse take vai pro vlog atual, que é um vlog que eu comecei na casa da minha avó, mas que eu vou terminar ele aqui, né? Porque eu não vou perder o tempo de vlog que eu gravei antes, né? Até porque eu falei sobre os livros, eu falei sobre tudo e, né? Não vou perder isso. Então, é isso, tá? Como vocês percebem, eu estou sem unhas novamente, né? Já sinto falta das minhas unhas. Mas, enfim, fases.
E é isso. Beijo, tchau, tchau.